O que é economia? É a ciência social que estuda a produção, distribuição e consumo de bens e serviços. Ela estuda as formas de comportamento humano resultantes da relação entre as necessidades dos homens e os recursos disponíveis para satisfazer. Olá, meu nome é Clodoaldo Lacerda, para os que me conhecem. Para os que não me conhecem, continua sendo Clodoaldo Lacerda. Como eu tenho feito em vídeos anteriores de uma série que vamos chamar aqui de Profissões da Área de Finanças, nós tivemos a oportunidade de falar um pouco sobre administração. Tivemos a oportunidade de falar também sobre contabilidade. E para fechar esse trio de profissões extremamente importantes e relevantes para aqueles que querem enveredar sobre conhecimentos da área de finanças, resolvemos falar hoje sobre economia. Pensar em economia é pensar em uma ciência a qual está preocupada com o que a gente chama de fatores de produção, que muitas das vezes envolve a produção, a distribuição, a circulação, até chegar ao consumo. Imagina vocês, quando vocês vão no supermercado, por exemplo, e compram qualquer mercadoria que está lá na gôndola para ser vendida, vocês não sabem todo o processo que está por trás para que aquela mercadoria possa chegar ali. Imagina que é uma mercadoria, por exemplo, industrializada. Ela passou por um processo de cultivo, ela passou por um processo de controle, ela passou por um processo de transformação, de embalagem, de industrialização, de transporte, de logística, até chegar naquela gôndola do supermercado. A todas essas etapas, desde a produção inicial até chegar na sua mão como consumidor, é que faz jus à existência da economia. Essa ciência que está preocupada com a riqueza, mas que muitas das vezes, por ser uma ciência social, ela está preocupada também com o lado humano. É um misto entre riqueza e entre humano, porque de uma forma geral, pensar na economia é pensar na necessidade de satisfazer as necessidades dos seres humanos, as necessidades humanas. Se eu tenho uma necessidade de alimentação, porque eu preciso ficar de pé, alguém vai ter que satisfazer essa minha necessidade me fornecendo os alimentos necessários. Se você tem a necessidade de se locomover de um local para outro, alguém vai ter que satisfazer essa sua necessidade te transportando. Ah, Clodoaldo, mas eu tenho um carro, ok. Você vai ter que abastecer o carro, porque carro sem gasolina não anda, sem combustível não anda. Então alguém vai ter que te fornecer essa gasolina. Se o carro estragar, algum mecânico vai ter que consertar, reparar o seu carro. Então essa cadeia que envolve diversos agentes econômicos, eles estão sempre focados na satisfação das necessidades humanas. É para isso que existe a economia, com uma ciência que visa a dar os conceitos, as definições, as diretrizes para que aconteça esse processo de satisfação de necessidade humana. Mas antes, é importante que você se inscreva no nosso canal, que você dê o seu like, dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos, porque essa ação sua vai permitir que mais pessoas assistam ao nosso canal. De uma forma geral, quando se estuda economia, basicamente nós compreendemos esses 4 pilares dela, que é desde a produção, quando alguma coisa é fabricada, é produzida, é cultivada, é plantada, o processo de distribuição e circulação, geralmente são os intermediários, são aqueles que vão lá no produtor inicial, seja indústria, seja agropecuário, e vão levar para aquele que vai colocar à sua disposição no comércio, geralmente nas lojas, pela internet, ou seja, que é o processo de chegada ao consumo. Mas aqueles que estudam economia, eles têm um ramo de conhecimento muito mais vasto, porque eles vão ter que estudar sobre história econômica para compreender todos os fatores históricos, cíclicos, que levaram à formação da busca pelos fatores de produção e da satisfação humana. Nós vamos ter que estudar também, quando se estuda economia, o que a gente chama de matemática da economia. Para se estudar economia, embora seja uma ciência social, você precisa saber um pouco de matemática. Então você vai estudar matemática, vai estudar estatística, vai estudar econometria, que são derivações da matemática que ajudam a suportar gráficos e dados para reflexão sobre o futuro. Sim, a economia é uma ciência que te projeta para o futuro também. Ela te ajuda a estimar resultados, a estimar dados, a se projetar para isso. E claro,
Um dos braços mais importantes quando se estuda economia é quando se estuda o que a gente chama de teoria econômica. O que é a teoria econômica? Teoria econômica é muitas das vezes os fundamentos da economia. Você estuda macroeconomia, estuda microeconomia, estuda economia internacional, estuda economia monetária, estuda contabilidade social. Ou seja, você estuda diversos conhecimentos, você aprende diversos conhecimentos que te ajudam a te tornar alguém que conhece todos os fundamentos da economia. Estudar e praticar economia é algo extremamente relevante, não só para as riquezas de um país, as riquezas próprias, mas para garantir, sobretudo, a satisfação das necessidades humanas. É para isso que se estuda economia, para compreender por meio dos números como se satisfazer as nossas necessidades. Caso vocês tenham interesse em estudar economia, eu, como economista de formação que sou, eu recomendo, estude economia, porque ela vai abrir os seus olhos para novos horizontes e vai permitir que, fundamentado nos pilares da economia, você possa contribuir para que a sua casa seja melhor, para que a sua rua seja melhor, para que a sua cidade seja melhor e que o seu país seja melhor, pois os fundamentos da economia têm uma preocupação social com o coletivo, em detrimento do individual, em detrimento das necessidades particulares. A ideia é compreender como satisfazer as necessidades de toda uma população, de toda uma camada de povo. É para isso que a economia foi concebida, é para isso que eu recomendo que vocês aprofundem no conhecimento de economia. Bons estudos!